Graças e paz, amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez nesta noite para cultuar o nome do nosso Senhor, para buscarmos a presença de Deus, para estarmos em comunhão, nós aqui, vocês em suas casas, mas firmemente estamos ligados pelo mesmo Espírito, pelo mesmo poder que há em Cristo Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós te glorificamos, Senhor, por nossas vidas, Senhor, aqui em suas mãos. Nós confiamos no teu poder, na tua graça, Senhor, que nos fortalece, que nos direciona, Senhor. Nós somos gratos a ti, Senhor, porque em tuas mãos nós confiamos, Senhor, em teu poder, o teu cuidado está sobre cada família. E nós aqui estamos para te adorar, para te bendizer, para dizer que só tu és santo, digno de louvor, de honra e de glória. Por isso cultuamos, Senhor, por isso cultuamos o teu nome, por isso nos maravilhamos com a força do seu poder, Senhor, em nossas vidas. E somos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa, e por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Vamos louvar ao Senhor. E a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, nesta noite nós nos reunimos aqui para adorar a Deus, mas tantas coisas têm acontecido, amado. Amanhã nós temos às 8 horas o forninho, né? O culto do Espírito Santo, às 8 horas com o pastor Reginaldo. Vai estar aqui também, você fique atento aí. Nós temos durante a semana, na terça-feira nós vamos ter escola bíblica às 20 horas. Os irmãos não percam aí na sua live, né? Uma escola bíblica especial, terça-feira às 20 horas. Também na quarta e quinta-feira nós temos as nossas células, e as nossas células estarão todas também online. Tem sido uma bênção. Semana passada foi uma grande bênção. Todas as células online, nós divulgamos todos os links para que mesmo que você não pertença a alguma célula, você possa participar desse culto em uma das nossas células de forma online, sem problema nenhum. Estamos usando aquele programa Zoom, né, o app Zoom, e tem sido uma grande bênção para toda a igreja, os nossos trabalhos online. Deus tem nos abençoado em todas as coisas. Os irmãos da igreja têm se esforçado para fazer o melhor, para que cada irmão possa cultuar o Senhor, mesmo aí da sua casa, enquanto nós oramos, para que o Senhor possa pôr fim a todas essas coisas que nós estamos passando e sofrendo, certamente, com as nossas famílias, com medo, com cuidado, mas logo o Senhor colocará as suas mãos sobre tudo isso, amém? Bom, hoje é um dia especial, porque nós temos o aniversário do nosso pastor Reginaldo, né? O pastor Reginaldo faz aniversário, e ainda é aniversário de ordenação, 7 anos, né, pastor? 7 anos de ordenação do pastor, é aniversário dele também, e nós trouxemos aqui uma lembrancinha para dar pro pastor Reginaldo aqui, né? Representando todos os irmãos da igreja. Nós vamos orar por ele. Eu sei que você já, durante essa semana, já deu os seus parabéns para ele, né? Se você esqueceu, tá valendo ainda domingo, né? Mande o seu parabéns para o pastor Reginaldo aí online, mande um WhatsApp para ele, e agora você vai orar por ele junto conosco, amém? Senhor, nós somos gratos pela vida do pastor Reginaldo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, Senhor, pelas tuas mãos de poder que levanta homens, Senhor, para conduzir a tua igreja, para fortalecer o coração dos nossos irmãos, Senhor, para preparar-nos, Senhor, com os pés calçados com o evangelho, Senhor. Assim o pastor Reginaldo tem feito na vida de todos, Senhor, fortalecendo o Senhor, agindo poderosamente na vida dele e nas nossas também. Continua usando o teu servo para abençoar a tua igreja. Continua abençoando a vida pessoal dele, da pastora Luciana, Senhor. Que o Senhor possa cuidar dessa família, Senhor. Que em tudo, segundo a tua boa mão, possa estar acontecendo sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, pastor, parabéns, viu? Deus abençoe. Amados, também eu quero falar aos irmãos, não se esqueçam, acho que nós temos aqui embaixo, né? Você está vendo aí as contas da igreja, né? No seu vídeo. Não se esqueçam, nós estamos fazendo aí a obra aqui da igreja não parou. Nós estamos fazendo o contrapiso das salas, depois nós temos a parte do gesso e depois as das janelas, né? E nós estamos aí lutando para que todas as coisas fiquem prontas, em ordem, conforme a boa mão de Deus em nossa vida. Mas nós dependemos sim dos dízimos e das ofertas dos irmãos. Em nossa igreja a gente tem tratado isso com muita clareza, né? E os irmãos têm investido, e tudo que o irmão tem investido tem sido plantado nesse lugar, e o Senhor tem dado a sua bênção sobre a nossa vida. Nós compramos o terreno aqui do lado, estamos pagando ainda, mas o Senhor tem abençoado a sua vida, e nós estamos pagando a cada mês 10 mil reais do terreno aqui do lado. Também nós estamos fazendo aí o contrapiso, depois o gesso, depois as janelas, depois os guarda-corpo das escadas, o revestimento da escada, depois a parte elétrica. Devagarzinho nós vamos fazendo, e o nosso objetivo é até junho, julho, estar com essas salas prontas para que a gente possa fazer os cursos que nós estamos dando, fazer as aulas que estão preparadas já, para que o irmão possa ter isso lá na igreja de uma maneira boa, de uma maneira bem agradável, e possa estar conosco aprendendo, né? Usufruindo disso. Então, não deixa
de dar o seu dízimo, de dar as suas ofertas. Nós estamos aqui na igreja todos os dias das 8 às 5, às 17, e depois das 20 horas nós ficamos até as 22. Então, se o irmão precisar, dá uma ligada, nós estamos aqui. A secretaria da igreja também está aberta das 8 às 17 todos os dias. Se você precisa conversar, quer vir tomar um café, nós estamos aqui, meus amados, orando, buscando a presença de Deus, trabalhando para que o Senhor possa transformar a nossa nação e mudar a nossa história para a glória do seu nome. É isso que nós temos feito e o Senhor tem nos dado graça em todas essas coisas. Vamos louvar ao Senhor? Glória a Deus. Nossa confiança está em Ti, Senhor. O Senhor é a direção para todas as coisas, Pai. Só em Ti encontramos abrigo, Pai. Confiança vem de Ti. A fé, Senhor, que vem pelo Teu falar, Senhor, pela Tua palavra. Dizes que nunca me deixaria. Dizes que a vida me abalaria. Dizes que no mundo eu teria som. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, traz a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti.
Seguro estamos nos teus braços, Senhor. Como é bom poder sentir nos piores momentos, Senhor, que é um Deus que nos livra de todo o mal, que nos guarda, que nos cobre, que nos dá conforto e paz no nosso coração. Saber que é um Deus poderoso, que a cada dia nos ensina em meio a toda e qualquer situação. E é nos teus braços, Senhor, que está o nosso descanso, nosso conforto. Vem de encontro ao nosso viver, Deus, nessa noite. Seguro
Aleluia. A palavra do Senhor, ela nos ensina, nos fortalece a cada dia. E nós estamos seguindo um tema esse ano, né, que é o tema edificação. E estamos neste mês dos sendo edificados em Jesus Cristo, principalmente no tema de hoje, edificando a nossa fé, né? Pela terceira parte do edificando a nossa fé. Semana passada eu falei a segunda parte do edificando a nossa fé. Na semana anterior o pastor Reginaldo iniciou o tema edificando a nossa fé. E é um tema importante para nós pela época em que nós estamos passando. A edificação é o fortalecimento daquilo que nós cremos, é a edificação da nossa fé, é a edificação daquilo que nós temos em Cristo, da nossa vida espiritual, da nossa casa espiritual. E nós temos aí o texto no capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 10 até o versículo 18, que diz assim: por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Senhor, que nós possamos aprender, Senhor. Que nós possamos aprender mediante a Tua palavra, Senhor, a Tua vontade e a direção do Teu Espírito, Senhor. Então, prepara o nosso entendimento. Que o Teu Espírito Santo nesta noite possa alcançar cada vida, cada irmão, para que o seu entendimento possa ser aberto para aquilo que a Tua palavra nos diz, e nós possamos aprender e nos edificar em Ti, Senhor. É isso que nós queremos, em nome de Jesus. Na semana passada nós falamos da história deste homem paralítico lá, que estava num tanque chamado Betesda, em Jerusalém. Já há 38 anos, esse homem estava aguardando a cura da sua vida, a cura da sua enfermidade. Ele era paralítico. E muitas vezes nós pensamos, muitas vezes nós passamos a nossa vida pensando e tendo o tempo passado à procura de um milagre, esperando que um milagre aconteça, esperando que uma transformação verdadeira ou um milagre ideal aconteça em nossa vida. Porém, aquele homem, a Bíblia diz, aquele homem ficou sentado ali 38 anos. E às vezes nós ficamos assim também, 38 anos sentados. Nós ficamos impossibilitados de nos lançar para a fonte das águas que produz o milagre. Nós ficamos impossibilitados de avançarmos naquilo que possa mudar a nossa vida, transformar a nossa vida. E ainda que tudo não passe de uma crendice, ainda que tudo não seja apenas, ou seja apenas uma aparente espiritualidade, nós queremos nos lançar aquilo que pode provocar e fazer um milagre em nossa vida, aquilo que pode causar um milagre em nós. Então, aí a gente vê os outros se lançando e dizendo que o milagre existe, que o milagre aconteceu, e nós vemos quanta angústia isso causa no coração de alguns, pois parece que já há 38 anos nós estamos aguardando ser lançados nessa sorte. Estamos aguardando ser lançados na sorte comum, onde todos alcançam aquele lugar ao sol, onde todos conquistam o seu espaço profissional, na família,
pessoal. Esses dias nós estamos passando por tantas lutas, tantas dificuldades. Nossa mente está tão turbada no meio de tantos pensamentos, de tantas ideias, de tantas opiniões, de tantas informações, todas elas contraditórias umas às outras. Parece que tudo fica mais difícil ainda de nós vermos os nossos milagres acontecer. Parece que tudo fica mais difícil ainda de vermos a nossa cura chegar no momento certo, ideal do nosso sonho. E o medo vem para minar todas as nossas forças. Nós nos sentimos exaustos, muitas vezes. Nós nos sentimos exaustos. Por isso, pensando na vida deste homem que estava ali naquele tanque de Betesda, que estava aguardando ser lançado naquela ideia de que poderia alcançar algo maravilhoso. Baseado nesta vida, na história da vida deste homem que tinha em seus anseios, já amortecidos com o tempo, a desesperança de que algo ainda pudesse acontecer. Mas Deus vem do coração daquele homem, se aproxima como em toda a história bíblica, movido pela íntima compaixão. Ele, conhecendo a história daqueles homens que ali estavam, conhecendo a história daquele homem em especial, ele toma a decisão de lançar uma palavra e dizer: levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem, pegando o seu leito, a Bíblia diz, ele sai carregando o seu leito com as suas próprias pernas, Hoje nós vamos ver algumas atitudes que nós podemos tomar em nossa vida, que nos dará força para viver esses dias. Nós vamos ver atitudes que possam nos lançar, nos mover, mesmo em meio a tempestades e as lutas que nós enfrentamos. Porque a Bíblia mostra isso. A palavra de Deus nos ensina isso. Do Senhor vem a nossa força. Em Salmo está escrito: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando o Senhor está alegre conosco, nós somos fortalecidos pela alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, e por isso nós vamos aprender essas atitudes que nesse texto nos mostra que nós temos que tomar para viver, ter força para viver esses momentos tão difíceis que temos enfrentado. A primeira atitude que nos dá força para viver nesses dias é a obediência em Jesus. Está lá no versículo 9. Diz: imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. O mesmo que me curou disse: toma o teu leito e anda. Jesus curou aquele homem e mandou que ele se levantasse com a sua maca nas mãos. E mandou que ele se levantasse em suas próprias pernas. E tomando aquela cama que ele estava já há muito tempo sobre ela, pegasse ela nos braços. Mas aquele dia era sábado, e na lei judaica dizia que no sábado não era permitido que as pessoas fizessem atividade, serviço, e nem que elas pegassem um peso ou coisa assim. Tal lei baseada nas leis de Moisés, lá do Antigo Testamento, que eu vou ler para os irmãos, o 4º mandamento, que diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás as tuas obras, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é o 4º mandamento. E Jesus cura no sábado. E manda mais do que curar. Jesus, além de curar aquele homem, Jesus fala:
toma o teu leito, pega a sua cama em qual você jazia há 38 anos, e vai andando nela. Vai andando com ela. Eu fico imaginando que o foco daqueles homens fariseus deveria ser o milagre e não a lei do sábado. Aos meus olhos, se nós conhecêssemos a história deste homem, se nós soubéssemos que ele estava há 38 anos acamado e que alguém o tinha curado, não importa o dia, nós deveríamos nos alegrar com isso, mas pelo contrário, a Bíblia diz que aqueles homens disseram: não é lícito, você não pode carregar a sua esteira, a sua cama no sábado, você não pode ferir a lei e quebrar a lei do sábado e carregar mesmo a tua cama. Ele diz: olha, eu não sei, mas aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda, toma o teu leito e anda. O foco deveria ser a misericórdia de Deus que aquele homem alcançou. O foco devia ser aquilo que Deus fez de maravilhoso na vida daquele homem. Mas os fariseus não conseguiam ver que aquele que estava ali era o Senhor do sábado. Os fariseus não conseguiam entender que aquele que estava ali curando no dia de sábado era maior do que o próprio dia, porque Ele é o Criador de todos os dias, Ele que fez todas as coisas e tudo foi feito por meio dEle. E João diz: nada foi feito senão por meio dEle e através dEle e para Ele. Para que aquele homem pudesse se levantar, houve o poder de Deus acontecendo. E a palavra de Deus que se manifestou em cura para ele, dizendo: toma o teu leito e anda. E ele fez exatamente aquilo que Jesus mandou, sem perguntar porquê, sem se importar se era sábado, domingo, se havia lei ou não havia lei, né? E se podia ou não podia, ele não quis saber. Ele obedeceu a palavra de Jesus: toma o teu leito e anda. E fez exatamente aquilo que Jesus havia dito para ele fazer. Amado, eu tenho meus dois meninos, né? O Jonatas e o Natan. Nós que temos filhos sabemos como as coisas são, né? E às vezes você vai pedir alguma coisa para o teu filho, você fala: ô filhão, pega aquilo lá para mim. Ele diz: que cor que é? Aonde está? E fica fazendo um monte de pergunta. Em casa pelo menos é assim, não sei se na sua né? Mas na minha casa é assim, viu? Que cor que é? Aonde está? Às vezes eu até me canso, eu mesmo vou lá e pego, porque é mais fácil pegar e buscar alguma coisa do que ficar explicando o que a gente quer. E a gente esquece que obedecer é muito importante. Tem um texto muito bonito, muito antigo, que chama-se Uma Carta a Garcia. Procura aí na internet, você vai achar esse texto, de uma história de um homem que na guerra nos Estados Unidos, ele foi convocado para levar uma carta para um outro comandante, e quando eles precisavam atravessar uma região para enviar a carta, e o exército do sul estava contra o exército do norte nos Estados Unidos, e as correspondências já não conseguiam acontecer por causa da batalha. E aí um general disse: olha, eu conheço um homem que ele pode levar essa carta a Garcia. E aí chamaram aquele homem, eu não me lembro direito o nome dele, mas chamaram aquele homem e disseram para ele: olha, tem que entregar essa carta a Garcia. O texto diz que aquele homem colou no peito com fita crepe aquela carta, e sem perguntar aonde estava o Garcia. Talvez eu e você ia fazer um monte de pergunta: para que lado está Garcia? Garcia está onde? Né? Ele veste que roupa? Qual o endereço dele? Mas não, aquele homem colou a carta no peito e pegou as suas ferramentas, a sua arma, e saiu em busca de Garcia para entregar aquela carta tão importante para ele. Nós às vezes perdemos tanto tempo
perguntando por quê, para que Deus? Numa época como essa nós ficamos perguntando: Senhor, para que, Senhor? O que está acontecendo? Por que todas essas coisas acontecem com a nossa vida, em nossa vida, Senhor? E quando às vezes o Senhor está dizendo para mim e para você: toma o teu leito e anda, vai, faz as coisas que você tem que fazer, age, faz aquilo que você precisa fazer, ora. Ele só sabia, aquele homem, que ele estava curado, e que Jesus o curou, e que disse: toma o teu leito e anda. E é muitas vezes isso que nós precisamos entender, que Deus tem falado para nós: toma a direção da sua vida, toma a sua alegria, toma a sua vontade, toma a sua expectativa das coisas, e segue com a sua vida, produz aquilo que eu tenho para produzir em sua vida, faz aquilo que eu tenho para fazer em sua vida. Não fique aí perguntando, parado: por que, Senhor? Para que, Senhor? É tempo de nós obedecermos a voz de Deus. Obedecermos a voz de Deus. Em Samuel diz: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Em João, Jesus diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Em Lucas: porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu digo. Amados, quantas vezes nós perdemos a chance de obter a vitória, simplesmente porque nós deixamos de obedecer na prática aquilo que é a vontade de Deus. Nós vamos perguntando e achando e tirando as nossas conclusões, e muitas vezes vamos procrastinando aquilo que nós temos que fazer, vamos empurrando com a barriga o tempo todo, e não conseguimos fazer aquilo que Deus tem pedido para que a gente possa fazer, e assim sermos abençoados e vencer o tempo difícil que enfrentamos, como esse, por exemplo, né? Pedro, em Atos, diz um texto assim, e é bem importante nós falarmos sobre isso nesse dia. Pedro diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E quando Pedro fala isso, é porque o Império Romano estava tentando cercear a pregação da palavra. E aí vieram os romanos e disseram: nós já não te falamos, Pedro, para que vocês não preguem o Evangelho, para que vocês não falem desse Deus, para que vocês não continuem fazendo essas coisas. E vocês continuam fazendo essas coisas, vocês vão para a cadeia se vocês continuarem pregando o Evangelho. E Pedro responde lá em Atos capítulo 5, versículo 29, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Amados, nós estamos nessa época tão difícil, que as pessoas ficam perguntando assim: nós vamos trabalhar ou nós vamos ficar em quarentena? E aí aparece aqueles monte de crente que nunca leu a Bíblia sequer, e começam a colocar texto dizendo que Moisés mandou ficar em casa, porque então aí vai ser a bênção. E eu fico olhando os textos fora de contexto e as ideias fora de conjuntura, de entendimento. Aqui Pedro, ele consegue mostrar que ele obedecia a Deus, mais a Deus do que aos homens. Mas alguns podem dizer: mas está escrito em Romanos capítulo 13, versículo: todos devem sujeitar-se à autoridade governamental, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existem porque foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Ora, e agora, pastor, e esse texto de Romanos que diz, que Paulo diz que a gente deve obedecer às autoridades constituídas, porque elas foram constituídas a Deus? Eu respondo a mesma coisa que Pedro respondeu, porque tanto Pedro quanto Paulo entendiam o que Deus estava falando, entendiam aquilo que Deus queria e quer, ainda continua querendo da minha vida e da sua vida. Toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. O que Deus nos ensina e o que Pedro nos fala lá em Atos é: olha, mais importante é obedecer a Deus do que os homens. Existe uma hierarquia.
Existe uma hierarquia, meus amados. Alguns pastores, amigos meus, ficam arrancando os cabelos. Ora, pode abrir a igreja, ora fecha a igreja, ora a igreja é essencial, ora a igreja não é essencial, ora pode fazer culto, ora não pode fazer culto. Pastor, o que nós faremos? Obedeceremos ao Senhor, nosso Deus. É isso que faremos. Mas é as autoridades. As autoridades, elas se degradem, elas brigam umas com as outras, porque eles estão interessados nas suas próprias vidas, na sua própria eleição. E aí o que eu faço em meio a tantas informações, pastor? Eu busco a direção de Deus para a minha vida. Eu vou buscar aquilo que Deus tem para a minha vida. Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é o desejo de Deus para a minha vida? E é isso que eu vou buscar. Em João, segundo João, o apóstolo diz: e este é o amor, que andemos em obediência aos mandamentos do Senhor, como vocês já têm ouvido desde o princípio. E o mandamento é este: que vocês andem em amor. Que vocês andem em amor. Então, se você trabalhe em amor. Se você quer ficar em quarentena, fique em quarentena em amor. Que nós não possamos julgar uns aos outros, que nós não possamos condenar uns aos outros, e com isso usar a Bíblia para aqueles que estão trabalhando, parem, ou que estão parados, trabalhem. Antes, que cada um faça aquilo que está no seu coração, aquilo que Deus coloque no seu coração. Nós temos que buscar a direção de Deus, do céu. Nós temos que buscar o conhecimento de Deus. Ou vamos ficar parados mais 38 anos esperando? Ou vamos ficar mais 38 anos aguardando alguma coisa nova acontecer para que a nossa vida seja transformada pelo poder de Deus? É engraçado que as mesmas autoridades que nós temos que ouvir são aquelas que queriam fechar as igrejas, são aquelas mesmas que querem provocar o aborto, querem legalizar o aborto. São as mesmas autoridades que impedem a pregação do Evangelho, muitas vezes nas ruas, em muitos lugares. Nesses dias, eu posso dizer aos irmãos, eu tenho ouvido aquilo que Deus tem falado, e aí, em particular para mim: toma o teu leito e anda. E a minha resposta tem sido a mesma de Pedro, lá em Atos: importa obedecer mais à voz de Deus do que as dos homens. É óbvio que nós sempre estamos tomando cuidado com todas as coisas, porque assim como João nos ensinou, nós fazemos todas as coisas em amor, em amor. Então nós passamos álcool em amor na mão, nós cuidamos dos nossos anciãos em amor em casa. Eu fui na casa do meu pai e da minha mãe, eles já têm mais de 70 anos, e minha mãe ligou para mim e disse: olha, precisava que comprasse algumas coisas para mim. E aí eu falei: mãe, não sai de casa não, vocês são um grupo de risco, meu pai e minha mãe fumam para chuchu, além disso tem mais de 70 anos. Eu falei: fica em casa aí, não sai não, tem esse mocorongo vírus aí, não sai não. E aí eu fui no mercado, fiz a compra para eles, levei lá. Quando levei, tomei todo o cuidado de passar álcool, de não abraçar meu pai e minha mãe, de deixar eles lá. É lógico que a gente vai cuidar, é lógico que a gente vai tomar cuidado com todas as coisas, mas nós vamos também confiar naquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Então, tome cuidado de onde você tem tirado as suas informações. Tome cuidado de onde você tem tomado informação para seguir com a sua vida. Se nós devemos ouvir a Deus ou nós devemos ouvir a esses governantes que lutam por si mesmo, que brigam por eles mesmos apenas e não pela vida daqueles que são mais pobres, daqueles que têm mais dificuldade e que lutam para sobreviver. A segunda atitude que nos dá força para viver em dias como este está no versículo 12. Perguntaram eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Versículo 13: mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Imagino que nós também muitas vezes não conhecemos direito quem é aquele que faz um milagre acontecer em nossa vida. O nosso foco também está muitas vezes errado.
errado, assim como o foco dos fariseus naquela época estavam errado. O foco estavam na lei e não estavam na misericórdia. O foco estava no milagre e não no autor do milagre. Será que nós reconhecemos aquele que faz o milagre acontecer em nossa vida? Será que nós temos a confiança de deixar as nossas vidas nas mãos desse Deus maravilhoso? Porque nós só confiamos naquilo que nós conhecemos. E se nós não conhecemos a Deus, se nós não reconhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida, nós não conseguiremos, em hipótese alguma, confiar nele. Se nós não reconhecermos a Jesus, nós não conseguimos confiar nele. Em Jeremias diz assim: de opressão em opressão, de engano em engano, e eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. De opressão em opressão, de engano em engano, e eles recusam a me reconhecer, diz o Senhor. Ora, nós não estamos em uma época diferente, nós não estamos em uma situação diferente de Jeremias. De opressão em opressão, de luta em luta que nós temos passado, e muitas vezes nós não reconhecemos o Senhor no meio de todas as coisas. Nós não reconhecemos o poder de Deus, nós não reconhecemos a fé. Semana passada eu estava orando e o Senhor me mostrou algo maravilhoso, que eu fiquei encantado e que ao mesmo tempo nos alegra e nos entristece, porque aqueles que buscam a Deus, que confiam em Deus, são nesses momentos de lutas e dificuldades que podem mostrar o tamanho da sua fé. E eu estava orando e dizendo ao Senhor: Senhor, olha o teu povo, não quero nem saber das pessoas lá que não creem em Deus, mas aqueles que professam o teu nome, Senhor. Olha, Senhor, cuida, Senhor. E aí, orando por essas vidas, o Senhor me mostrou que algo está se revelando em nosso meio. Que muitas pessoas, no tempo de abundância, no tempo de alegria, acham que estão cheias de fé, mas muitas vezes não era fé, era medo. As pessoas não tinham fé, elas tinham medo, porque a fé, ela permanece em nós, mesmo no meio das aflições. A fé, ela permanece em nós, mas o medo se mostra diferente da fé, porque não confia, porque não tem em quem confiar. O medo não tem em quem confiar, mas a fé tem um autor que é Jesus. Ele é o autor da nossa fé. O mundo jamais vai reconhecer Jesus. O mundo jamais vai reconhecer que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos protege, sim. O mundo jamais vai entender a nossa necessidade de cultuar a Deus, de estarmos reunidos para adorar a Deus. O mundo vai dizer que não há necessidade alguma de você se preocupar com isso. Semana passada eu já tinha, por revelação, falado para o Alex e para o Ernesto, dizendo a eles: olha, a internet vai cortar as pregações online, porque todas as igrejas estão pregando online. A semana passada o Facebook removeu todas as pregações online, e eu tinha falado para o Ernesto: nós não vamos transmitir pelo Facebook, nós vamos transmitir pelo YouTube, porque algo estranho está acontecendo. E aí eu lembro que o Ernesto ficava discutindo comigo: mas o Facebook tem mais alcance, o Facebook tem mais alcance. Eu falei: olha, vamos transmitir pelo YouTube, porque algo aqui está Deus me falando, algo estranho acontecendo. E não deu outra, meu irmão. A semana passada o YouTube removeu todas as pregações da plataforma do Facebook. O Facebook removeu todas as pregações online. O YouTube ainda está lá firme, diminuiu, reduziu a velocidade. Talvez você me veja meio tremidinho, talvez fique meio embaçado, mas ainda está lá. Amados, não há interesse em que a pregação seja pregada, que a palavra do Senhor seja pregada. Não há interesse do mundo em reconhecer a grandeza de Deus, em conhecer que Deus, Ele é poderoso. Não há interesse do mundo nessas coisas. Em Jeremias diz: eu lhes darei um coração de paz, capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Eu vou ler de novo. Deus diz em Jeremias: eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo
e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Ora, Deus ele quer que a gente possa reconhecer a sua grandeza. Deus quer que a gente possa reconhecer que Jesus é o nosso Senhor e que Ele pode nos conduzir e nos fortalecer segundo a sua graça, segundo o seu poder. Nós precisamos reconhecer a Jesus em nossa vida como o Senhor da nossa vida, porque isso nos dá força para viver nesses dias, nos dá coragem para enfrentar as lutas e as dificuldades. Em Efésios, Paulo diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento e altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, Paulo ele nos convida a conhecer a Deus na sua altura, na sua largura, na sua profundidade. Ele ainda diz que Cristo excede todo o entendimento, mas que nós temos que ser tomados pela plenitude de Deus, ou ser cheios de Deus, pensar como Deus, agir como Deus em nossa vida, agir com Deus em nossa vida, agir conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que Deus coloca em nossos corações. O reconhecimento de Jesus é reconhecer que Ele habita em nós, cuida da nossa vida, transforma a nossa história e cuida para que nós possamos prosseguir em paz em todo o tempo. A terceira atitude que nos dá força para viver em dias como este é o arrependimento. Versículo 14 diz: mais tarde Jesus encontrou aquele homem no templo e disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O pecado é a causa das nossas enfermidades. O pecado é a causa de nós estarmos nesses dias como nós estamos. Desde o começo, desde Adão, o pecado vem causando enfermidades e doenças na vida dos homens, matando os homens em todos os lugares. E ora, esse vírus não é nada diferente do que o resultado do pecado das nações. É o resultado, é o julgamento de Deus sobre as nossas vidas, certamente é, porque se tudo é permitido por Deus, e isso aconteceu, foi porque Deus permitiu também que isso acontecesse em nossa vida. Ora, o pecado causa as enfermidades. E se o pecado causa enfermidade, qual é a saída para a cura? A saída para a cura é o arrependimento. O arrependimento é a solução. O que a igreja devia estar fazendo nesse momento, o que as igrejas deviam estar fazendo nesse momento, é estarem reunidas chorando amargamente por todos os pecados, pelos nossos e por aqueles que não conhecem Jesus. Nós devíamos estar pedindo perdão agora, nesse instante, pelo pecado da nossa nação, pelo pecado das outras nações, clamando a Deus para que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, porque a cura para o pecado é o arrependimento. A solução para o pecado é o arrependimento. E quando nós clamamos a Deus, como diz lá em Crônicas, capítulo 7, versículo 12, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos às orações que se fizerem nesse lugar. Esse texto de Crônicas fala do templo de Salomão. Deus está falando para Salomão: olha, se houver praga, peste, se alguma coisa acontecer, e vocês orarem neste lugar e clamarem nesse lugar, eu virei, eu sararei a sua terra, eu perdoarei os seus pecados, eu transformarei a sua vida. Pastor, mas esse texto é para o judeu? Sim, é para o judeu, é para eles. Era o templo, sim, é o templo deles.
Mas o Novo Testamento diz que nós somos templos do Espírito de Deus. Nós somos igreja de Deus. Nós somos templo do Espírito de Deus. E se nós somos templos de Deus, se habita em nós agora o Espírito Santo de Deus, quando nós clamarmos também, o Senhor nos ouvirá. Quando nós pedirmos perdão dos nossos pecados e pelos pecados da nossa nação, o Senhor virá e também sarará a nossa terra. O Senhor virá e também cuidará das nossas vidas. O Senhor virá e transformará a nossa vida. Certamente Deus fará isto em nós. Se arrepender, amado. Jesus fala para aquele homem: olha, estou vendo que você já ficou curado mesmo, né? Então vai e não peque mais, para que não te suceda coisa pior, porque o pecado sempre tem uma consequência muito grande na nossa vida. Desde Adão nós vemos, e quando as nações pecam, o Senhor, Ele começa a agir, Ele se coloca em posição. E eu particularmente, algo particular meu, eu creio que esta situação também envolve o juízo de Deus a todas as nações. Uma prévia de tudo o que pode acontecer, porque um minúsculo vírus pode causar um estrago tão grande e colocar todos os homens na dependência e nos pés do Senhor Jesus. Esse ainda tem saída, tem solução, mas um dia poderá vir e que não há solução, e que os médicos não encontrarão a cura, e que não haverá grupo de risco, mas todos estarão em risco. E aí eu quero ver a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê, entre aquele que confia e aquele que não confia. Amados, nós precisamos estar firmes naquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos entender que os nossos pecados causam muitas das enfermidades em nossa vida. A quarta atitude que nos dará força para viver nesses dias, em dias como esse, é reconhecer a grandeza de Deus. No versículo 15 do Evangelho de João, capítulo 5, diz: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus o que havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque ele fazia essas coisas no sábado. Ora, Jesus, ele foi perseguido por curar as pessoas no sábado, porque havia uma lei que dizia que não podia curar as pessoas no sábado, que não podia fazer nada no sábado. E quando a lei dizia que não podia fazer, e Jesus começa a agir e trabalhar nesse dia, nós conseguimos entender o que está escrito lá em Mateus, capítulo 12. Lembra-te, capítulo 12. Porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. E os fariseus, porém, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus disse: não leste o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome, como ele entrou na casa de Deus e comeram os pães da preposição, os quais não era lícito comer, nem ele e nem aos seus companheiros, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou, não leste na lei que os sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o sábado, maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não terias condenado o inocente, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ora, o Senhor é maior do que o sábado. Ainda que o quarto mandamento diga lá, lembra-te de sábado para santificar, 6 dias trabalharás, né? No 7º você vai descansar, não vai fazer nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua serva, nem ninguém, nem o animal, nem o forasteiro, porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quem abençoou o dia de sábado? Quem abençoou foi o Senhor. E quem estava curando no sábado? Aquele que é maior do que o sábado, porque ele abençoou o sábado.
que é Jesus. E ele mesmo diz aqui: eu sou maior do que tudo isso. Eu sou maior do que todas essas coisas. E eu estou aqui para que as pessoas possam reconhecer a minha grandeza. Eu sou maior, eu sou aquele que santifica. Ele diz da história aqui de Davi, que comeu o pão da preposição, que não era lícito. Ele fala aqui dos sacerdotes que não guardavam os sábados e estava tudo bem. Jesus ensina nesse texto para nós, sabe o quê? Um negócio que se chama hierarquia. Hierarquia. E a hierarquia vai do maior para o menor. Se o púlpito é santo, é porque alguém o santificou. E para alguém santificar o púlpito, ele tem que ser maior do que o púlpito. Muito maior do que o púlpito. Se o sábado é santo, é porque alguém santificou o sábado. Logo, quem santificou o sábado é maior do que o sábado. E aí Jesus fala assim: se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não holocausto. Se vocês conhecessem, se vocês soubessem o que significa misericórdia e não holocausto, é o reconhecimento da grandeza de Deus. O que Deus quer é que nós tenhamos misericórdia, que nós tenhamos amor. O que o Senhor quer é que a gente possa reconhecer que Ele é grande, muito maior do que tudo isso, muito maior do que a história, muito maior do que tudo que estão dizendo. Que nós não precisamos nos assustar com nada, porque a grandeza de Deus é maior do que todas essas coisas. Porque Deus é maior do que a própria vida. Ele é o Senhor que venceu a morte. Ele é Deus que cura, que sara, que transforma, e nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus que diz isso para nós. A quinta atitude e a última atitude que nos dá força para viver em dias difíceis como este, está no versículo 17, diz: mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, se fazendo igual a Deus. O Pai é atuante, Jesus ele é atuante. Deus ele não está alheio às nossas dores e aos nossos sofrimentos. Não pensa você aí que o vírus está aí fazendo o que ele quer. O vírus obedece ao Senhor, o diabo obedece ao Senhor. Todos estão debaixo das mãos poderosas de Deus. E o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. O mundo não pode por si mesmo reconhecer essa grandeza de Deus. O mundo não pode nem por si mesmo compreender a grandeza de Deus e viver pela fé, porque a fé vem do próprio Deus para nós. E o mundo não tem capacidade para entender isso. Não tem capacidade. Eu consultei ao Senhor sobre essas coisas, e o Senhor nos disse a respeito disso tudo, que tudo isso aconteceria como teria que acontecer, e que nós, sim, seríamos cuidados por Ele, mas que tudo iria acontecer como a natureza tinha imposto a acontecer, ou seja, iria acontecer e acabou, não tinha como não acontecer, mas que nós poderíamos estar em paz, porque somos do Senhor. Amado, é tão difícil entender isso. Aquele que não tem Cristo jamais vai compreender isso, jamais vai compreender a nossa fé, jamais vai compreender aquilo que nós cremos, e que nós estamos como Sadraque, Mesaque e Abednego, nós estamos dispostos a viver ou morrer, como diz Paulo, porque viver para nós está tudo bem, e a morte para nós é lucro. Para nós não há problema algum. Se o Senhor curar, Ele curou, e se Ele não curar, dele nós somos. Ele é nosso Deus na vida e na morte. Ele é o Senhor de todas as coisas. E é isso que precisa estar em nosso coração. O mundo jamais vai entender isso. O mundo jamais vai compreender isso. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, ela se reduz em nada.
mas nós falamos com a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, do qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, e em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo fala. O mundo não vai conseguir entender a nossa fé. O mundo não vai conseguir entender a nossa calma em meio a tudo isso. Às vezes as pessoas ficam falando: pastor, você tem que ficar em casa, pastor, você tem que... Não vou ficar em casa, vou fazer a obra para que fui chamado, com vida ou com morte, tanto faz. Para nós é seguir aquilo que Deus tem para a nossa vida. O pastor Reginaldo está trabalhando, está fazendo a obra, não está, pastor? Ele não está parado lá em casa, não. Ele está trabalhando. A pastora Lu também está trabalhando, né? Os pastores dessa igreja estão trabalhando, estão fazendo as coisas acontecerem. O líder dos jovens, dos adolescentes, você parou, Vinícius? Está trabalhando. O Bruno está trabalhando, está fazendo a obra. Os nossos irmãos estão firmes, confiando em Deus, passando álcool gel, para que o descrente não venha pegar a gente, mas crendo no poder de Deus. Né? Hoje o álcool gel para nós é só o testemunho, né? Nós damos testemunho passando álcool gel, mas nós cremos mesmo no Senhor. O mundo não vai entender. O mundo jamais vai entender isso. Aquelas mentes que não são espirituais e que não têm a mente, aqueles que não têm a mente de Cristo em si mesmo, como diz Paulo aqui em Coríntios, jamais vão entender essas coisas. Jamais vão entender. Nós entendemos, porque nós temos a mente de Cristo. E por causa disso nós agimos com amor com o nosso irmão. Em Abacuque diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque era um profeta que vivia em uma época como a nossa, de grande turbulência, a ponto dele mesmo questionar Deus: mas Senhor, olha quanto sofrimento. Mas ele mesmo reconhece. E na sua oração nós vemos ele dizer: olha, ainda que falte vaca nos currais, ainda que o fruto da oliveira minha, ainda que tudo se acabe, a minha fé permanece no Senhor, nela não será abalada jamais. Em Hebreus está escrito: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A nossa preocupação está no Senhor, com aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos confiar em Deus, porque a nossa mente é a de Cristo. Então o que eu faço? Eu penso: Senhor, eu sei que o Senhor protege, que o Senhor cuida. Eu passo álcool gel, eu cuido dos meus velhinhos, dos meus anciãos. Nós estamos preocupados sim com eles e oramos pela vida deles. Mas nós sabemos que o Senhor é o Senhor de todas as coisas e que o Senhor vai cuidar de cada um deles, Senhor. Por isso, não há medo em meu coração. E ainda que haja outro irmão que tenha medo, entenda, meu irmão, procura no Senhor a tua esperança, a tua fé, a sua salvação. A Bíblia diz que nós, quando não temos fé, nós temos que pedir a Deus, e Ele nos dará fé. Ele nos dará fé, para que a gente possa prosseguir. Viver pela fé
é a vida do cristão. Mesmo em meio a lutas, dificuldades, mesmo em meio às agruras do mundo, nós podemos confiar que temos um Deus maravilhoso. Então, as atitudes que nós podemos tomar nesse tempo difícil para ter força e enfrentá-lo é obedecer a Jesus, é reconhecer a Jesus em nossa vida, é se arrepender dos nossos pecados, reconhecer a grandeza daquele que é sobre tudo e sobre todos, e viver pela fé como nós somos chamados para viver, não em temor. O amor lança fora o medo, e o amor é Jesus. Quando ele entra em nossa vida, em nosso coração, lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Eu não sei você, mas eu estou feliz, porque todas essas coisas só apontam para o dia que ele vem nos buscar. Só apontam para aquilo que nós aguardamos com ansiedade. Que o Senhor venha e cumpra a sua palavra, e as profecias se cumpram, e a gente possa glorificar o seu nome, entrando numa eternidade maravilhosa. Amados, aguarde, Maranata, o Senhor vem. Tenha esperança, tenha fé, tenha coragem. Nós estamos em uma época em que nós precisamos crer, nós precisamos confiar, nós precisamos entender, e como Paulo fala, ter a mente de Cristo. Não a mente da Globo, ou a mente do político A, ou político B, ou da esquerda ou da direita, mas nós temos que ter a mente do nosso Senhor. E é dele que vem o conhecimento, para que a gente possa enfrentar esses dias de crise. É dele que vem a noção exata para o nosso espírito, do que nós temos que fazer ou não temos que fazer. É ele que nos direciona para caminharmos ou parar. Ele é a nuvem, ele é o sol, a coluna de fogo e a coluna de nuvem. E quando ele se levanta, nós andamos. E quando ela para, nós paramos também e fazemos o nosso acampamento. É ele que direciona as nossas vidas. É ele que diz como que nós temos que andar. Então não tenha medo. Creia nesse grande poder de Deus sobre a nossa vida. Vamos adorar ao Senhor com uma canção para encerrarmos nessa noite tão gostosa que estamos aqui, onde a sua presença faz falta. Nós vamos ser igreja mais uma vez, unidos agora pelo Espírito, cada um em seu lar, mas crendo no mesmo Deus, unidos a Ele. Nós rendemos graças e louvor, nós adoramos, porque Ele é santo, 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 digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
Amém. Glória a Deus. O Senhor te abençoe. Cheio de graça e bondade. Amém.